na sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. A palavra de ordem da mensagem que eu quero trazer aqui nesta manhã é rendição total. Rendição total, eu creio que toda a gente aqui sabe o que quer dizer a palavra rendição. Um exército rende-se perante outro exército quando realmente chega à conclusão que não é possível alcançar a vitória na batalha. As pessoas rendem-se a outras pessoas quando realmente se dão conta que não têm argumentos para poder rebater, para poder contrariar. E há muitas formas de rendição. E a palavra de Deus, embora nem toda a palavra de Deus fale explicitamente, mas em muitos lugares da palavra de Deus, o Senhor indica-nos, dá-nos a ver, dá-nos a entender o quão importante é nós nos rendermos diante de Deus. Amém? E a rendição é algo muito sério. A rendição é algo muito sério, é essencial, é primordial e creio que faz falta a todos nós. E creio que estamos a viver uns dias, estamos a viver uns tempos, se bem que os tempos repetem-se, já dizia o rei sábio que não há nada de novo debaixo do sol. Às vezes temos a tendência de dizer que agora estamos a viver tempos de coisas diferentes, de pecados diferentes. Não há nada de novo debaixo do sol. O coração do homem continua a ser o mesmo coração. Um coração que por si mesmo, por vontade própria, não está interessado em conhecer a Deus. Não está interessado em procurar a Deus. Muito pelo contrário. Quando o coração do homem vem ao conhecimento de um Deus, a tendência é uma tendência de fugir, de se afastar. E assim muitas vezes a igreja muitas vezes há pessoas na igreja que estão assim. Eu já nem falo das pessoas que estão fora da igreja, fora do conhecimento da palavra. Eu prefiro falar para as pessoas que estamos aqui dentro, ok? Estamos a falar para nós, estou a falar para mim e estou a falar para todos aqueles que estamos aqui dentro. É importante que tenhamos a consciência, o conhecimento, tenhamos a revelação, muito mais importante, a revelação da importância que é a nossa vida estar rendida aos pés de Cristo. Amém? O que é que isto significa dizer? Quando nós estamos rendidos aos pés de Cristo, estamos rendidos à palavra de verdade, à palavra de Deus, estamos rendidos ao próprio Deus, à sua vontade, estamos rendidos, dependentes da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia, que é manifesta através do amor que Ele manifestou na cruz do Calvário. E é assim que devemos aprender a estar na igreja. E quando eu digo aprender a estar na igreja, não é aprender a estar aqui dentro. É aprender a estar como filhos de Deus, como servos de Deus. Porque a palavra de Deus adverte-nos para muitos que se chamam ou que se dizem profetas, que se dizem isto, que se dizem aquilo, que se dizem o outro, mas a palavra de Deus adverte, cuidado com eles. Porque muitas vezes são pessoas que ostentam um nome, ostentam uma posição, mas se não estiverem totalmente rendidos aos pés de Cristo, significa que muitas vezes vão ser pessoas que não vão estar a manifestar a vontade de Deus para a tua e para a minha vida. Amém? Então, a ti e a mim corresponde a responsabilidade, como filhos de Deus, como servos de Deus, aqueles que têm a Cristo na sua vida, aqueles que nasceram de novo, rendermos-nos totalmente aos pés do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz, vamos começar a ler a Bíblia, que é importante, talvez mais importante do que aquilo que eu falo. 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 6, diz a palavra de Deus: humilhai-vos, pois,
sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos... Mas a tendência do coração do homem qual é que é? Exaltar-se a si próprio, a si mesmo. A nossa tendência como seres humanos, nós queremos que temos que nos exaltar, que temos que fazer com que os nossos ideais, os nossos raciocínios, as nossas ideias, os nossos projetos, seja aquilo que permanece, seja aquilo que prevalece. É muito importante termos a consciência que a rendição significa abandono total. Abandono total. Um coração totalmente abandonado. Quantas pessoas na igreja nós conhecemos com um coração totalmente abandonado? A Bíblia fala de um Jesus, de um Deus que se humilhou, se fez o mais comum dos homens, humilhou-se a si próprio, submeteu-se, subjugou-se, contudo, desde que fosse feita a vontade do Pai. E assim nós devemos aprender. Ele foi o exemplo e ele continua a ser o exemplo perfeito na questão da rendição. Rendição total é o que é necessário na tua e na minha vida. Não conseguimos, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, ou estar enquadrados com o propósito de Deus, porque não há rendição. E escuta, muitas vezes chegamos ao ponto de dizer àqueles que são inconversos, àqueles que não conhecem a Cristo, àqueles que nunca se converteram, àqueles que nunca aceitaram a Jesus, chegamos a pensar que eles necessitam de se render. Sim, eles necessitam de se render, mas eu, nesta manhã, quero primeiramente falar para uma igreja que necessita de estar rendida. Uma igreja que necessita estar vulnerável. Quem gosta de estar vulnerável? Ninguém gosta de estar vulnerável. Quando sentimos alguém a tocar-nos em algum tipo de ferida ou no nosso corpo, nós reagimos imediatamente e dizemos: epá, aqui não me toques. Aqui não me toques. Não me toques nesta área da minha vida. Não me toques nesta situação. Não me toques neste assunto. Isto é um assunto meu. Não estamos totalmente vulneráveis. E como não estamos totalmente vulneráveis, muitas vezes a obra que Deus quer fazer na nossa vida não se faz. Porque em muitas situações, e nós temos a Bíblia, a qual lemos, em que vemos que às vezes de situações extraordinárias, sobrenaturais, é quando Deus se manifesta inexplicavelmente em situações. Quem diria que, havendo um profeta tão teimoso, tão cego, tão ignorante, tivesse que vir um animal falar com ele para lhe indicar o que é que ele tinha que fazer? Quantos de nós, quando contamos esta história, vimos uma rejeição da parte da outra pessoa? Porque não crê, porque não acredita. Que realmente a Bíblia diz que houve um animal, o qual Deus colocou palavras na sua boca para que falasse ao profeta. Claro que isto tem um simbolismo, claro que isto tem uma representação. Claro que isto quer dizer, tem um ensinamento por trás disto tudo. Mas a realidade é que a Bíblia diz que foi aquele animal que teve que falar ao profeta. Amém? Então a Bíblia é cheia de situações as quais saem fora da lógica humana. Então isto ensina-nos que nós muitas vezes não podemos ver a obra de Deus de acordo à nossa perspectiva, de acordo àquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos. Sobre uma lógica humana. Muitas vezes a obra de Deus é feita naquilo que é o extraordinário, que é aquilo que é o sobrenatural de Deus. Porquê? Porque Deus é um Deus sobrenatural. Diz à pessoa que está ao teu lado: Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural, é uma realidade. Mas nós queremos ver Deus como algo natural, algo palpável, algo que vai de acordo àquilo que nós imaginamos que é. E por isso, se não estamos totalmente rendidos, totalmente vulneráveis à vontade de Deus, poderá ser que Deus quer fazer uma obra na nossa vida e não vai conseguir. Não somente naqueles que são inconversos, não somente naqueles que não conhecem a Cristo, não somente naqueles que não vêm à igreja, mas também muitas vezes na própria igreja há pessoas que não estão totalmente rendidas. Há pessoas que teimam em não se abandonar, teimam em resistir à vontade de Deus, teimam em resistir ao propósito de Deus. Isto porquê é que isto acontece? Quando um coração rejeita abandonar-se a Deus, só tem uma explicação.
Só tem uma explicação, no meu ponto de vista. Quando um coração se nega, quando uma pessoa se nega a abandonar-se nos pés de Cristo, à vontade do Senhor, só tem uma explicação. É um coração orgulhoso. Amém? É porque ainda há orgulho na nossa vida. O homem tende a ser orgulhoso. Todos nós somos um pouco orgulhosos. Verdade? Quem é que não é orgulhoso aqui? Quem é que não é? Claro. Todos nós temos ponta de orgulho. Mas o problema é quando o orgulho, ele que comanda a tua vida e o teu coração. Esse é que é o problema. Faz com que tu não estejas disponível para aceitar a verdade de Deus, para aceitar seres realmente um canal, uma bênção. Um canal de Deus para a vida das outras pessoas. Quantas pessoas, por orgulho, pelo seu próprio entendimento, muitas vezes, não estando abandonadas, não estando rendidas aos pés de Cristo, vulneráveis para que o Senhor possa fazer a sua vontade, quantas pessoas deixam de poder ser uma bênção para a vida dos outros? Quantas pessoas com raciocínios humanos começam a fazer contas de cabeça e a pensar em que é que poderão ser uma bênção? Em que quantidade é que terão que dar? Em que quantidade é que terão que servir? De que maneira é que terão que servir? De que forma é que terão que agir? Quantas pessoas de forma racional fazem isso? E impedem que realmente Deus possa fazer a obra. O que eu quero dizer com isto tudo é que tem que haver uma rendição na nossa vida para que Deus se manifeste através de nós e em nós. Não havendo rendição, não há entrega total. Quando não há entrega total, significa que tens um depósito que é teu. A palavra de Deus diz que o coração do homem diz que está onde está o seu tesouro. Amém? E quando tu guardas tesouros na tua vida, e às vezes tesouros não são coisas materiais. Os tesouros não são somente as coisas materiais. Os tesouros são os depósitos que tu tens do passado, os teus conceitos da vida, a forma como tu queres servir a Deus no ministério, guardando ainda os preceitos, os modelos antigos, os padrões antigos. E é dessa forma que tu queres servir a Deus. E a palavra de Deus diz que fez-se uma coisa, a criatura fez-se nova. Amém? Aquele que está em Cristo, aquele que realmente renuncia, aquele que realmente se rende, diz que é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Significa dizer que os padrões antigos, os modelos antigos, eles não poderão fazer parte. E é essa a nossa luta como filhos de Deus e como servos de Deus. Amém? Qual é a tua luta? Eu tenho uma grande luta nesta área. Mas Cristo veio dar-nos a oportunidade, com o seu exemplo, com o seu Espírito Santo, de podermos fazer frente a nós mesmos e podermos entender, por meio da revelação da palavra de Deus, o quão importante é nós podermos render-nos a Cristo. Há muitas pessoas neste lugar, provavelmente, que não estão rendidas a Deus. Têm nome que são, mas poderá ser que não são. Poderá ser que não são. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, diz que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando tu estás rendido, tu entendes esta realidade. Quando tu rendes a tua vida a Cristo, tu entendes quão importante é a obediência a Deus. Quão importante é tu estar submetido a Deus. Humilhai-vos, pois, sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Acabámos de ler há pouco. Quão importante é a nossa obediência para poder realmente estarmos rendidos. No livro de Atos também, no capítulo 20, ver se isto lá chega, no capítulo 20, o verso 22 a 27, a palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor: e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém,
em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Este homem tem a revelação por meio do Espírito Santo que está a ir para um lugar, em obediência a Deus, está a ir para um lugar em que lhe vão esperar coisas que não são favoráveis. Prisões, maus tratos. Mas este homem tinha uma coisa tremenda na sua vida. Ele tinha conhecido aquilo que queria dizer a palavra rendição total. Este homem estava rendido ao propósito de Deus, estava rendido à palavra de Deus, estava rendido ao chamado do Senhor. E eu creio que Cristo quer chamar uma igreja, quer te chamar a ti e a mim, para viver uma experiência, tal qual Paulo. Se é que algum dia podemos sequer chegar aos calcanhares deste homem, que provavelmente não, mas pelo menos que com este exemplo, com esta situação, nós possamos entender qual é o verdadeiro propósito do chamado de Cristo às nossas vidas. Cristo não nos chamou para nós melhorarmos a nossa vida. Já aqui tem sido pregado, por outras palavras, provavelmente com mais eloquência que eu. Cristo não nos chamou para nós agora nos associarmos numa congregação e fazermos parte de uma congregação e sermos nomeados representantes do reino nesta igreja, nesta terra. Não, não foi para isso. Cristo chamou-nos para nos transformar e para nos colocar dentro de um propósito que é um propósito de um reino de Deus que é presente, é atual nesta terra. E esse reino do qual Deus quer que nós façamos parte, ele só poderá avançar para que o reino das trevas possa retroceder quando há abandono total, quando há rendição total dos seus filhos à sua palavra. Não é por meios humanos, não é por espada, não é por força, é pelo Espírito de Deus. E Paulo estava a ser guiado pelo Espírito. Ele sabia, ele conhecia, ele estava a ver o que é que ia passar. A minha pergunta é, sabemos nós o que é que vai passar? Estamos preocupados em saber o que é que vai passar? Estamos a resguardar-nos de alguma maneira de uma situação que estamos a vislumbrar? Por exemplo, vou-te pôr um exemplo muito prático no nosso meio. Eu nunca consigo afastar-me da nossa realidade de vida, não só como igreja, mas também como organização, na qual vivemos todos, praticamente todos, à exceção de algumas pessoas que estão aqui, que são bem-vindas no nome de Jesus. Quando se troca de haver algumas alterações na forma de vida, nas casas onde vamos viver, quando as famosas mudanças, começa logo a haver um burburinho, uma preocupação, uma ansiedade. Há pessoas que chegam a estar ansiosas e começam a fazer perguntas e começam aquele termo que a gente a nível português sabe, a cuscovilhar, e começam a criar instabilidade. E a instabilidade começa-se começa a semear-se por um lado e pelo outro. A instabilidade e a ansiedade começa a passar de uns para com os outros. E é tremendo quando uma pessoa se consegue pôr um bocadinho de fora e começa a ouvir daqui, dali, e diz assim, de onde é que veio isto tudo? As pessoas estão com medo. As pessoas vivem atemorizadas. As pessoas não estão totalmente confiadas nas mãos do Senhor. As pessoas têm os prós e os contras, como aquele programa que dá na televisão. Deixa-me lá ver os prós e deixa-me lá ver os contras. Deixa-me lá ver o que é que me querem fazer. E esta é uma realidade que Paulo não estava preocupado. Ele sabia o que é que ia acontecer. Mas ele dava graças a Deus por aquilo que iria acontecer, porque era a maneira como Deus podia glorificar na sua vida. Então significa dizer que quando ele estava preparado para sofrer as ignomínias, para sofrer as prisões, para sofrer os maus tratos, para sofrer os prejuízos, para sofrer de alguma forma injustiça, se é que de alguma maneira nós estamos a sofrer injustiça. Se é que de alguma maneira nós estamos a sofrer injustiça. Porque depois, quando nós muitas vezes invocamos a justiça, nós temos que voltar uns anos atrás e ir a Apocalipse e ler, lembra-te de onde? E tão poucas vezes nós nos lembramos de onde caímos, porque agora requeremos a justiça, agora requeremos uma forma diferente de tratamento. Já me têm dito a mim, irmão,
não me trates assim, por favor. Olha lá a minha dignidade, irmão. Respeita-me, irmão. E eu também já caí nesse erro. Eu creio que todos nós somos propensos a cair nesse erro, mas a palavra de Deus ensina-nos que o mais importante não somos nós. O centro da Bíblia, o centro da vida, o centro da nossa vida é Cristo. Amém? E nele nenhuma injustiça há. Há injustiça em Deus? Há? Não pareces muito convincente. Não pareces muito convencido. Nele não há ponta de injustiça, perdão. Nele não há ponta de injustiça. E muitas vezes nós queremos reclamar justiça. Paulo não reclamava justiça e dizia: mas porquê eu, um apóstolo, porquê eu fiquei cego, fui transformado, eu glorifiquei-te, eu abri igrejas, eu fiz, aconteci, eu já estive preso, e agora isto me espera, porquê? Porquê isto? Temos que aprender a viver rendidos. É uma aprendizagem. Não é uma forma de vida. É a única forma de estar em Cristo. Não é uma opção. É a única opção. A única opção é estar rendidos aos pés de Cristo. Quando isso não acontece, durante a nossa vida podemos cometer muito tipo de erros. Dos quais, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, disso vai colher, dos quais muitas vezes vamos colher coisas tremendamente desfavoráveis. E depois, quando colhemos as coisas desfavoráveis, entramos em histeria muitas vezes e começamos à procura dos culpados daquilo que nos está a suceder. Esquecemos-nos que fomos chamados com um propósito, com uma oportunidade de vida, a única oportunidade de vida, e que nos esquecemos pelo caminho que havia uma rendição, que havia que fazer jus a uma palavra que proferimos: Senhor, eis-me aqui ao teu serviço, a partir de hoje sou teu, eu te pertenço. Muitas vezes cantamos na igreja: eu te pertenço, eu sou teu, não há outro como tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Mas no momento da verdade, no momento em que temos que dar testemunho de Deus na nossa vida, muitas vezes é o contrário que acontece. Manifestamos que é o nosso eu que impera, é o nosso egocentrismo, é o nosso orgulho que continua a comandar a nossa vida. Revoltamo-nos contra este, contra aquela, contra o outro, contra o ministério. Pessoas que falam mal do ministério, pessoas que falam mal do ministério, pessoas que falam mal dos pastores, falam mal dos irmãos, falam mal dos líderes, e vêm à igreja e levantam os braços e louvam e creem-se que são filhos de Deus, e até podem ser filhos de Deus. Mas que tipo de filho de Deus é este? Que na casa do Pai, aonde lhe dão comida, aonde lhe dão dormida, aonde lhe dão guarida, aonde ele fala mal, ele desdenha. Ele desdenha das pessoas que Deus coloca à sua volta para o dirigir, para o aconselhar, ele desdenha. Este tipo de pessoas não está rendido. Este tipo de pessoas continua a não estar rendido. E este é um perigo para a vida de cada um de nós. E Jesus Cristo esteve rendido, suportando, aguentando toda a ignomínia, aguentando e suportando tudo aquilo que era contrário, contando que a sua vida fosse utilizada de acordo ao propósito de Deus. E a nossa vida só vai ser utilizada de acordo ao propósito de Deus quando nós nos rendermos verdadeiramente. Fora isso, podemos reunir-nos em assembleia. Estamos aqui também, assembleia. Alguns estarão um bocadinho enfadados de estar aqui, como é lógico, em todas as igrejas há pessoas que estão mais a gosto, outras estão menos a gosto. Alguns adormecem pelo caminho. Alguns estão adormecidos. E continuarão na vida adormecidos. O problema não é adormecer aqui dentro, o problema é que andam na vida adormecidos. Vão-se os seus dias, extinguem-se os seus dias, nasceram e morreram e não conheceram a verdadeira vida que há em Cristo. E isto é o mais lamentável de uma igreja. Isto é o mais lamentável. Creem-se que vieram aqui para reabilitar-se. A igreja não reabilita ninguém. Somente Cristo reabilita o homem. Amém? E a reabilitação é a transformação do coração, quero dizer nesta manhã. E o Senhor quer transformar-te para que tu possas render-te a Ele, para que na verdade Ele possa fazer de ti
um homem e uma mulher com dignidade, com coragem, com audácia, cheio de amor, cheio de valentia, para poder fazer a obra do Senhor. Paulo estava totalmente rendido, não havia margem para dúvidas. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, no verso 13, Jeremias 29, 13, diz a palavra de Deus algo muito importante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Todo. Diz comigo, todo. Não é só uma parte. Mas porquê é que continua a ser só uma parte? De todo o coração. A única forma de achar Deus, olha o que o Senhor está a dizer, a única forma em que eu me posso revelar, a única forma, de alguma maneira, em que eu vos posso falar, em que vocês podem realmente ouvir a minha voz, escutar aquilo que é a minha vontade, a única forma que eu tenho de alcançar a vossa vida é quando vocês me procurarem com todo o vosso coração. Não podemos andar divididos, dispersos, entre preocupações de extremo zelo por isto e por aquilo e por outro, e ao mesmo tempo tentar dizer que buscamos a Deus e vamos à igreja e reunimos, mas por outro lado depois estamos demasiadamente ansiosos com todas as outras coisas no nosso dia a dia. Tudo faz parte da nossa vida, menos Deus. E a palavra de Deus diz de todo o coração. Não pode ser só em parte, é de todo o coração. Por isso há muitas pessoas, provavelmente, que não conhecem a Cristo, porque não o buscam de todo o coração. Para a tua vida. Para a tua vida, para tudo. Há pessoas que vão andar na vida a correr, os anos passam, as semanas, os meses, os anos, e correm na vida e esquecem-se de Deus. A minha palavra para hoje é para. Para onde é que vais? Para onde vais? Para que tipo de caminho ou de abismo estás tu a correr? Tu sabes o que é que está lá à frente? Não sabes? Então para! Porque vamos a correr com olhos fechados sem saber onde é que vamos dar. Para a tua vida. Para! Volta a tua face para Cristo. Para! Deixa de fazer o que estás a fazer. E quando eu digo deixa de fazer o que estás a fazer é rende-te. Olha para Cristo. E quando eu digo para com os teus raciocínios, com os teus projetos pessoais, porque o Senhor chamou-te aqui, foi para transformar a tua vida, não foi para fazer com que tu deixasses de ser um alcoólico. Muitos pensam que vêm ao Ministério Remar e a única coisa que vêm cá fazer é para deixar o álcool. Outros pensam que é para deixar a droga. Outros pensam porque é que não tinham abrigo, não tinham casa, então o propósito de estarem aqui é esse. Para nesses pensamentos, porque isso é tudo mentira. É ilusão. O propósito pelo qual estás aqui, o propósito porque este ministério foi levantado, é porque haviam homens como tu e como eu, que estavam vazios por dentro e que tinham ausência da verdadeira vida. E quando receberam a verdadeira vida, todas as outras coisas foram caindo. Não mais tivemos que nos esforçar para deixar isto, aquilo e o outro. E o homem desgasta-se a tentar deixar aquilo, a tentar deixar o outro, a tentar conseguir aquilo, a tentar conseguir o outro. E passa uma vida inteira a correr de um lado para o outro sem conseguir deixar coisa nenhuma. Para! Como aquele stop diz? Stop! Stop é para parar. Stop é para parar. Para a tua vida. Não vais perder tempo por parares. Estamos a perder tempo quando andamos em círculo. Demasiado tempo perdeu o povo de Israel a andar em círculo no deserto. Em círculo. E há homens que nascem e morrem e não conheceram a verdadeira vida e o verdadeiro projeto de Deus para a sua vida. E isto é lamentável. Achar-me-eis se me buscares de todo o coração. Para buscar a Deus. Medita na palavra de Deus. Deixa os teus projetos por um tempo. Por um tempo. Deixa os teus projetos. Deixa as tuas ambições pessoais. Busca a Deus de todo o coração. Sim, porque buscar a Deus e continuar a alimentar projetos pessoais é estar dividido. É estar dividido. A ansiedade não te vai permitir que tu busques a Deus com todo o teu coração.
Muitas pessoas estão aqui, querem buscar a Deus e não conseguem porque continuam com a ansiedade de fazer uma vida, ter um projeto pessoal. Os projetos que tu tens, se os entregas nas mãos de Cristo, sabes o que é que vai acontecer? Sabes o que é que vai acontecer? Imagina tu que és um bom desenhador e constituíste família, és um desenhador e dizes assim, olha, amor, dizes para a tua esposa, amor, eu sou um bom desenhador. A gente vive numa casa alugada, temos um dinheirito. Eu vou desenhar uma casa para nós. E ele é um bom desenhador, até pode fazer ali uns rabiscos e tal e desenha uma casa. Mas há ali qualquer coisa que falha. Mas se ele vai com aquele desenho que é o esboço da sua mente e entrega num bom arquiteto, o que é que o arquiteto vai fazer? Vai melhorar. Todos os projetos pessoais que tu tens, Deus vai melhorá-los. Amém? E tu ainda nem sabes como é que Deus vai fazer. Porque os teus projetos pessoais são falíveis, mas os projetos de Deus são infalíveis. Porque Ele é o perfeito projetista, o perfeito arquiteto. Eu vejo assim, não sei como é que tu vês. Eu vejo que Ele poderá melhorar em muito aquilo que nós muitas vezes queremos fazer, quando nós, na verdade, nos rendemos. Romanos capítulo 1. E continuamos a falar de rendição. No verso 19 e 20. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Amém? Glória a Jesus. Porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus quer manifestar a sua vontade àqueles que se rendem. É tão importante podermos saber que Deus manifesta a sua vontade a nós. É tão importante poder saber que estamos dentro do projeto de Deus para a nossa vida. É tão importante ter essa consciência, ter essa certeza. Precisamos de viver com certezas na nossa vida. Precisamos ter certezas. João capítulo 8, vamos avançando. O verso 28, diz a palavra de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Porquê que creram nele? Porque ele não fazia as coisas por ele próprio. E este é um ensinamento para nós. Jesus diz, eu vim fazer as coisas não segundo a minha perspectiva, mas segundo a perspectiva do meu Pai. Ok? A igreja deverá fazer as coisas não segundo a sua própria perspectiva, mas segundo a perspectiva do Pai, segundo a perspectiva de Deus. Amém? Amém ou não? Glória a Jesus. A ver se estamos aqui, a ver se eu estou aqui sozinho ou... Significa dizer que o mais importante para Cristo sempre foi colocar o projeto de Deus em prática. Sempre fez as coisas de acordo àquilo que o Pai lhe encomendara e lhe encomendava. Portanto, ele pôde terminar o seu ministério, terminar a sua vida, terminar aquilo que tinha que fazer em glória. Porque, na verdade, para os homens foi em desonra, mas para nós foi em glória. Amém? Para nós foi em glória, porque hoje podemos estar aqui e confessar o nome de Jesus e podemos ter acesso a Deus, ter acesso ao Pai, por meio do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Por isso, aquilo que Ele fez, pura e simplesmente, foi de acordo àquilo que o Pai tinha dito para fazer, àquilo que o Pai dizia para fazer. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes na nossa vida, para fazer a vontade de Deus, vamos ter que deixar os nossos argumentos de um lado. É difícil, eu sei.
Para o mais comum das pessoas, isso a mim não dá. Isso a mim não. Como é que eu vou deixar aquilo que eu penso, os meus planos, os meus projetos? Como é que eu vou deixar de lado aquilo que é a minha vida para poder fazer a vontade de Deus? É simples. Rende-te aos pés de Cristo. Amém? Rende-te a Jesus. Rendição total. Rendição total. Aquele que não deixa pai, mãe, filhos. Amém? Conhecemos esse verso? Aquele que não deixa pai, mãe, filhos não é digno de... Alguém sabe? Não é digno dele. Não é digno de mim, disse. Aquele que quiser vir após mim, a cada dia agarra a sua cruz, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Isto significa rendição. Rendição. Rendição total. João 6,38. E fala de Jesus também. Ok, já estou a ver aqui o sinal. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Quantas pessoas estão dispostas a isto? Quantas pessoas estão dispostas a fazer a vontade da outra pessoa? Quantos de nós estamos preparados, dispostos, sensibilizados para a importância que é fazer a vontade da outra pessoa? Nem pensar. Eu fazer aquilo que Ele me diz? Nem pensar. Até onde é que fica aqui Deus no meio disto tudo? Onde é que fica o Senhor? Aqui na igreja, Ele ficou lá no domingo. Hoje é terça-feira. Eu na igreja faço tudo o que me mandam. Alguns dizem mesmo durante a semana, eu faço tudo aquilo que me mandam. Tudo. Então humilha-te diante dos pés de Cristo. Não, essas coisas, isso é que já não. Tudo, mas isso já não. Isso já não. Há dias alguém me dizia, eu sou uma pessoa muito difícil. E quando eu ouço isto, digo assim, esta é a pessoa mais simples do mundo. Quando uma pessoa diz para mim que é a pessoa mais difícil, é uma forma de se resguardar. É uma defesa que está a argumentar. Eu sou difícil. A mim escusas de vir com o Evangelho, escusas de vir com Cristo, porque eu sou muito difícil. Amigo, não sou eu que te converto. Para mim és difícil, mas para Deus. Disse-lhe assim, olha, és mantequilha, manteiga. Para mim é difícil. Para mim é difícil olhar para certas pessoas e dizer, esta pessoa um dia vai ser um grande obreiro para o Senhor. Esta pessoa vai ser um filho de Deus tremendo. Vai dar a sua vida. Vai servir neste ministério ou noutro ministério qualquer, não importa. Mas vai dar a sua vida a Cristo. Para mim, muitas vezes, há certas pessoas que eu tenho muita dificuldade. Mas eu tenho que me equipar da fé de que para Deus nada é impossível. Então eu quando olho para uma pessoa e me equipo desse pensamento, eu olho para aquele que é mais difícil e me diz, eu sou muito difícil, eu digo, tu és manteiga. É só o Senhor tocar-te assim com o dedo. Olha, vais cair de joelho, nem te vais já levantar. Levantas-te uma hora depois. Levantas-te uma hora depois, quando tiveres derramado toda a água, toda a lágrima que tens para derramar. Mas continuamos a resistir. Queremos guardar a água suja. Sabes o que são as lágrimas quando tu derramas diante do Senhor para mim? São toda a água suja que está dentro de ti. Toda a água suja o Senhor quer ver derramada aos seus pés. Tudo aquilo que tu tens dentro de ti e que te impossibilita de seres feliz, que te impossibilita de teres uma relação com Deus, te impossibilita de te enquadrares num objetivo, num propósito, num plano, e que tu te sentas um homem, uma mulher realizada, tudo isso tem que vir cá para fora. Mas há pessoas que querem guardar e resistem. Mas um dia vai acontecer. Essa é a minha fé. Um dia alguém me disse para mim, Vítor, um dia vai acontecer. Eu, espera sentada. E um dia aconteceu. O milagre aconteceu. Eu dizia, espera sentada. E o Senhor estava a trabalhar na minha vida. Amém? O Senhor está a trabalhar na tua vida.
Para. É urgente que pares nessa caminhada que estás a fazer. É urgente que pares. E para agora, enquanto é tempo. Buscai a Deus enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Para agora dessa caminhada. A caminhada da ignorância, da incerteza, da frustração, da desilusão com a sociedade e com tudo à tua volta. Para agora. Não continues nessa caminhada. Lembra-te de onde viestes. Vê como tens andado. Olha para o passado. Para. A vida não é só isto. Cristo tem muito mais para ti. E quando eu digo que tem muito mais, é uma vida em abundância. Mas há pessoas que continuam a resistir. Havia um homem na Bíblia, um homem tremendo, importante na Bíblia. Até o nome é difícil de dizer, até o nome arrepia. Já me enganei. Nabucodonosor. Agora saiu, mas tem que ser rápido, senão não sai. Nabucodonosor. Agora consigo dizer não sei quantas vezes seguidas, naquela já não consigo. Este homem era rei de uma nação muito importante. Rei da Babilónia. Importantíssimo. O homem vivia preocupado porque tinha uns sonhos, tinha umas visões, uns sonhos, e ele não sabia o que aquilo queria dizer. E um dia, entre o seu povo, estavam alguns cativos do povo de Israel e houve alguém que lhe disse que havia lá um homem. Quem é que disse? Daniel. Quantos Daniéis estão aqui? Quantos Daniéis estão aqui? 1, 2, 3. Sabes quantos Daniéis poderão estar aqui? Todos. Todos nós poderemos ser Daniéis. Pessoas que servem a Deus em qualquer circunstância, numa nação pagã, numa nação contrária ao propósito de Deus, que não fazia a vontade de Deus, debaixo de um jugo de um rei que negava a Deus, tinha os seus próprios deuses. No entanto, no meio daquela situação havia um servo de Deus. Amém? Então tu és um Daniel nesta manhã também, porque em qualquer circunstância tu podes estar a servir a Deus. Não é só aqui na igreja. E então diz que este homem Daniel interpretou os sonhos daquele homem. E aquele homem que vivia com o coração exaltado, com o coração orgulhoso, crendo-se que era Deus também, de alguma maneira ele sentia-se Deus. Ele criava os seus próprios deuses para que o povo da Babilónia se pudesse curvar perante os seus próprios deuses que ele levantava. Mas um dia ele teve que reconhecer que afinal ele não era quem pensava que era. Ele não poderia fazer aquilo que ele pensava que poderia fazer. Ele teve que reconhecer que na verdade havia um Deus, um único Deus. E ele terminou a sua história a glorificar a Deus. Porquê? Porque ele se rendeu a Deus. E a palavra-chave é rendição. Ele teve que reconhecer. Ele foi de tal maneira humilhado na sua vida. Ele veio de rei e tornou-se como um animal. Ele comia como os animais. O cabelo começou-lhe a crescer como se fosse um animal. Ao ponto que aquele homem chegou. Chegou a um ponto de total humilhação. E a minha pergunta nesta manhã: não chega já de humilhação? Não chega já de sermos humilhados? Não chega já de não termos um sentido na vida? Não chega já de podermos estar sempre a cometer os mesmos erros, sempre as mesmas situações, estarmos sempre a lavar-nos no mesmo lamaçal? Não chega? Convivemos bem nesse tipo de vida? Convivemos bem naquela vida de chafurdice? É aí que nós nos sentimos bem? Este homem sentiu-se tremendamente mal nessa vida. Esse homem, quando se viu dessa maneira, um dia diz que Deus fez com que tivesse de novo o discernimento. Porque ele, por um tempo, quando se tornou assim, ficou sem discernimento. Ficou sem direção. Então era como um dos animais. Eu imagino a humilhação que teria que ter passado aquele homem. Entretanto, diz que Deus lhe restituiu a capacidade de entender
a sua condição. E eu espero que Deus sempre nos dê a capacidade de nós termos o discernimento de saber quem somos. Eu espero que Deus te dê a capacidade de tu discernires quem tu és. A capacidade de tu veres que tipo de vida estás a levar. A capacidade de tu analisares se isso é o que te mantém feliz nessa vida que tu levas. Se te sentes realizado, se sentes que faz sentido. Este homem não fazia sentido aquilo que ele estava a passar. E por isso, quando ele teve a capacidade, diz a palavra de Deus que ele começou a dar honra e glória a Deus. Por poder ter saído daquele sítio de onde ele estava. Por poder ter sido levantado de onde ele estava. E ele disse, agora eu sei que há um Deus. Agora eu sei que Deus é verdade. Agora eu sei que Deus é verdadeiro. Agora eu sei que Deus me levantou. Agora eu sei que eu pensava que era eu que fazia as coisas, porque ele punha-se no palácio e ele pensava que era ele o construtor de todas as coisas. Era ele o que projetava tudo e que fazia tudo. E Deus mostrou-lhe que ele não era nada. Não chegaste ainda a essa conclusão? De que não és nada? Quando chegaram a essa conclusão? Não somos nada sem Cristo. Pensamos que somos, pensamos que fazemos, pensamos que vamos, mas ao final não somos nada. E ele glorificou a Deus. A palavra de Deus diz no capítulo 12 de João, 12:24, muito conhecido, diz que se um grão cai à terra e não morre, não dá fruto. Amém? Se tu rejeitas, se tu resistes a entregar a tua vida a Cristo, se tu resistes a render-te aos pés de Cristo todos os dias da tua vida, então tu não dás fruto. Porque só aquele que morre, só aquele que realmente se abandona nas mãos de Deus, é esse que dá fruto, é esse que glorifica, é esse que Deus o vai glorificar também. Se com Ele morrermos, padecermos, também com Ele seremos, amém? Glorificados, amém? Também com Ele viveremos, também com Ele reinaremos. Mas se pelo contrário rejeitamos, vamos terminar os nossos dias pensando que a vida afinal era só isto. Para terminar, 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Presta atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Termino com esta passagem bíblica. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, se tu e eu que estamos aqui nesta manhã, realmente reconhecermos a soberania de Deus, nos humilharmos perante a sua presença, se orarmos, se buscarmos a sua presença, se realmente tivermos uma vida de rendição, com erros, com situações, mas reconhecendo sempre que erramos, humilhando-nos, reconhecendo a culpa, reconhecendo o fracasso e colocando aos pés de Cristo, orando, buscando em humildade, diz a palavra de Deus que Ele sarará a nossa terra. Ele sarará a nossa vida. Ele fará a obra a qual nós muitas vezes não conseguimos fazer. Procuramos fazer aquilo que é de Deus fazer e aquilo que nos compete a nós fazer, muitas das vezes nós não fazemos. Amém? Abraão aprendeu qual era o seu trabalho e o trabalho de Deus. Abraão tinha aprendido. Muitos servos de Deus aprenderam qual é o seu trabalho e qual é o trabalho de Deus. Muitos querem fazer o trabalho que compete a Deus. E aquilo que compete a eles não querem fazer. Querem que Deus faça. Prioridades trocadas. Rendição total. Uma igreja rendida é uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que Deus pode manifestar na sua vida. Um homem e uma mulher rendidos a Deus são como uma bomba atómica nas mãos de Deus. Amém?
Sabes o que é uma bomba atómica? Uma bomba atómica no bom sentido, hein? Causa um impacto. Um homem e uma mulher rendidos nas mãos de Deus, Deus pode utilizar de uma forma sobrenatural. E o que nós queremos ver e o que nós queremos viver é o sobrenatural de Deus. Amém? As nossas forças não chegam para aquilo que é a obra de Deus. As nossas forças nada prestam para aquilo que é a obra de Deus. Mas o sobrenatural de Deus, utilizando a ti e a mim, podemos fazer maravilhas. Amém? Uma igreja rendida. Rende a tua vida a Cristo. Rende todo o teu ser, todo o teu coração. Busca a Deus, humilha-te. Reconhece a soberania de Deus. Porque Deus, diz a palavra de Deus, começámos por ler, te exaltará. Amém?